Graças a Deus, olha, o meu coração está cheio de alegria, pois há vários dias atrás nós iniciamos aqui uma série de estudos do trecho das Escrituras em que Davi derrota o gigante Golias. E hoje nós finalizamos, é o 13º programa, o 13º ensino. Se você tem facilidade, acessibilidade aí à Bíblia, à Palavra de Deus, eu gostaria que você pegasse, se aproximasse aí do teu televisor, erguesse até o volume, pois juntos nós vamos estudar aqui a Palavra de Deus por alguns minutos e em seguida fazer a oração da fé em nome de Jesus. A minha Bíblia está aberta em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos hoje acompanhar do verso 52 ao verso 58. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. O Davi havia derrotado o campeão dos filisteus. Os demais soldados fugiram, correram. E tão logo que a vitória foi conquistada, o povo de Israel se animou e começaram então a perseguir os seus inimigos. Veja bem que eles foram influenciados por aquele jovem garoto que deu fim, que deu cabo na vida do gigante afrontador de sua nação. Eles então recobraram o seu ânimo, as suas forças e perseguiram os inimigos. Aí diz o verso 53, então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. Eles não só obtiveram a vitória sobre o campeão dos inimigos, mas a Bíblia diz que eles se apossaram, eles possuíram as riquezas dos seus inimigos, eles despojaram o arraial dos filisteus. Aleluia! A vitória traz consigo alegrias, realizações e até coisas que nós nem esperávamos, nem sonhávamos. Eles prosperaram, cresceram através dessa conquista. Aí diz o verso 54, e Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém como um troféu, porém pôs as armas dele na sua tenda. Tenta imaginar aí a cena daquele menino ruivo de gentil aspecto, carregando em suas mãos a cabeça de Golias, a quem ele tinha vencido. E todo o povo olhando, rejubilando, batendo palmas, glorificando a Deus. Verso 55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, que era o capitão do exército, de quem é filho esse jovem, Abner? E disse a Abner, vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Ele não era renomado, conhecido. O Saul não tinha a ciência de quem era Davi e nem o capitão do exército. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho esse jovem. Vamos averiguar aí a situação e ver quem que é o pai desse felizardo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, eu sou simplesmente filho de teu servo Jessé, o belemita. E aqui nós encerramos a leitura e também esses dias de estudo da palavra de Deus. E eu quero encerrar com pelo menos 3 lições aqui. A primeira delas é que, através dessa programação, Deus tem entregado nas suas mãos a cabeça do seu maior inimigo. Reflita um pouquinho.
olhe para a sua vida ao redor e veja qual é o gigante que tem lhe afrontado. As drogas têm afrontado você de tal maneira que você não consegue se libertar dela? O que tem afrontado para você talvez seja a miséria. A miséria tem afrontado diariamente a sua família, a tal ponto de você não ter condições para colocar o pão de cada dia aí na mesa da sua casa? Qual é o gigante que tem se colocado de pé e afrontado você? Talvez é o divórcio, que se levantou com toda a sua capacidade, querendo dissolver o seu lar, dissolver a sua família. Pense um pouquinho, qual é o gigante que tem se colocado diante de você? A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 16, versículo 20, que o Senhor em breve colocaria Satanás esmagado debaixo dos nossos pés. Davi colocou o inimigo que afrontava a sua nação debaixo dos seus pés. Além disso, ele cortou a cabeça. Eu explicava onde isso daqui, figuradamente, significa que ele acabou com a autoridade do filisteu, do inimigo. Você pode fazer isso. No nome de Jesus, eu declaro, eu determino que você vai acabar com a autoridade desse gigante que tem lhe dominado, que tem infernizado a sua vida. É o que a palavra de Deus diz, que em breve ele colocaria esse inimigo esmagado debaixo dos seus pés. Outra lição que eu quero reforçar aqui com você é que esse não foi o único gigante que Davi venceu. Nós sempre enfatizamos a história de Golias, porque o autor aqui se demora, se alonga em relatar esse fato. Mas Davi venceu outros 4 gigantes ainda enquanto ele viveu. Eu vou ler aqui um versículo, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 21, o nosso tempo é limitado, mas aqui em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22, olha o que diz aqui as Escrituras. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate. Gate era uma cidade dos filisteus também. E caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então veja bem que o Golias não foi o único gigante que Davi venceu, que ele derrotou. Há ainda menção de 4 outros que eu não tenho tempo aqui de mostrar para você, mas há menção de 4 outros gigantes que o Davi venceu, ele e os seus servos também. Parece que o povo ali da Filistia era um povo em que os seus descendentes eram gigantes, homens de alta estatura. E várias vezes eles guerrearam com Israel e Davi teve que vencer outros conforme a sua espécie, conforme a espécie de Golias. Isso daqui nos mostra claramente, caros amigos e amigas telespectadores, que enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós duelaremos, nós guerrearemos contra gigantes. São aquelas batalhas que surgem diante de nós. Você talvez já venceu uma doença, você já venceu problemas de ordem financeira e pode ser que outros surjam e se coloquem diante de você. Eu não sou o profeta do caos, mas o fato é que enquanto nós vivermos, os gigantes vão se levantar e se colocar diante de nós. Nós vencemos um, amanhã pode surgir outro no nosso caminho. E nós vamos agora nos desesperar? De modo algum. A terceira lição, em sequência do que eu estou falando, é essa. Assim como você já venceu outras batalhas da vida, em Cristo você continuará vencendo. O Senhor Jesus disse em João 16:33, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
assim como Jesus venceu, nós também triunfaremos tal qual ele o fez. Todas as adversidades que cruzarem o seu caminho, creia que você triunfará sobre cada uma delas. E enquanto você estiver no mundo, os gigantes vão se levantar. Eles vão cruzar o seu caminho. Ah, mas eu sou de Deus, pastor, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu sou leal, eu sou fiel ao Altíssimo. Mas isso não o isentará de enfrentar intempéries, de enfrentar dificuldades enquanto você viver. Guarde isso no seu coração. Em todas as coisas, o Senhor te faz mais do que vencedor. Quais são os inimigos, os gigantes que cruzarem o teu caminho? Você triunfará sobre eles. No trecho que eu li aqui de 1 Samuel, o Saul e todos ficaram encantados com aquele jovem, com aquele rapaz, com o feito, com a proeza que ele tinha realizado, por assim dizer. Tanto é que Saul chamou o capitão do exército e diz: de quem esse menino é filho? O Abner disse: eu não tenho conhecimento. E aí então o Abner carregou Davi pelas mãos diante de Saul, e o Saul inquiriu: de quem você é filho? Ele diz: o teu servo é filho de Jessé, o belemita. Veja bem, é bonito quando você se destaca em suas realizações, em suas conquistas, e aí o teu nome, a tua fama cresce, e as pessoas perguntam: de quem fulano é filho? Qual é a crença dele? Qual é a fé dele? Aí alguém diz: olha, fulano é assim, vencedor, conquistador, porque ele é filho de Deus. Aleluia. Já pensou que bonito? Já pensou que bonito você ser reconhecido como um filho de Deus vitorioso? Como um filho de Deus conquistador? Tem até um pregador, palestrante, ele gosta que chame ele de Nick, mas o nome dele é Nicholas James. Ele nasceu na Austrália, hoje tem os seus 37 anos. E ele nasceu com uma síndrome, com a doença rara, que ele não tem os membros superiores e inferiores do corpo. É isso mesmo. Ele não tem nem braços e nem pernas. Ele só tem a região aqui do tronco do seu corpo. E este homem é de Jesus. Ele se converteu ao Evangelho aos 17 anos. Ele criou até uma instituição sem fins lucrativos e ele passou a propagar o testemunho dele no mundo todo. Ele poderia ser uma pessoa rancorosa, depressiva. Ele até pensou várias vezes antes de se converter no suicídio, em tirar a própria vida, mas ele não fez. Desde que ele encontrou Jesus, a vida dele teve um novo sentido, um novo motivo de ser, e ele é missionário hoje no mundo todo. Depois você pesquise. O nome dele é Nicholas James, da Austrália. Você pode até colocar sem braços e sem perna, que já vai aparecer. Ele tem várias palestras e vídeos no YouTube, conferências que ele faz no mundo todo, para trazer um ânimo a pessoas que têm alguma deformidade física, alguma deficiência. E posso dizer ainda mais, você sabia que o Nicholas é casado e tem 2 filhos? Ele é casado e tem 2 filhos. Como pode isso? Uma pessoa que nasceu com todos esses defeitos, que tem todas essas dificuldades na vida, é um vencedor, é um conquistador, é um autor, é um conferencista? Pois bem, Jesus disse que assim como ele venceu o mundo, nós podemos vencer. O que você está esperando aí, meu amigo, minha amiga? Você tem 2 membros superiores, os braços, você tem as pernas, mas você está aí reclamando da vida? Mas você está aí, ninguém gosta de mim, eu não vou construir uma família, eu não vou ser feliz. O Nicholas podia estar como você,
mas ele acreditou em Cristo, ele ousou crer e é um testemunho, um filho de Deus vitorioso. Então, como foi dito de Davi, o filho de Jessé vitorioso, que carregou ali o troféu do Golias, que seja dito de você, que você é um filho de Deus vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre a doença, vitorioso sobre deformidades físicas, sobre maus genéticos que lhe acompanham, e tudo isso para a glória do nosso Deus. Deixe-me orar agora, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento a Ti todos os amigos e amigas telespectadores que estiveram ao longo desses programas aprendendo com a história de Davi. E aqueles que acompanharam todos, ou aqueles que acompanharam um programa, ou poucos minutos, eu quero que o Senhor toque a vida dessa pessoa. A minha oração é que todos sejam filhos de Deus vitoriosos, que a vida dessa pessoa seja um testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Como Jesus Cristo, nosso Senhor, triunfou, venceu o mundo, nós venceremos. Não importa quantos gigantes se coloquem ou cruzem o nosso caminho, todos eles nós derrotaremos, e isso para a tua glória. Se você crê de onde você está, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 11h48. Eu vou chamar um VT das missões, em seguida eu já volto. As programações do Dr. Soares em espanhol atingem em cheio a América Central. Recentemente, chegou até nós testemunhos da Nicarágua, país que, assim como o Brasil, quer ver a nação servindo ao Senhor. Olá a todos, meu nome é Marta Ardon e sou da Nicarágua. Quero dizer que o programa Show da Fé é uma bênção. Eu recebi uma cura maravilhosa assistindo ao Dr. Soares. Já fazia uma semana que estava com dor na metade do meu rosto. E o Dr. Soares liberou uma palavra, inspirada pelo Espírito Santo, dizendo que tinha uma pessoa com a metade do rosto afetado. E eu senti na hora que era eu. Tomei posse da palavra, acreditei e naquele instante a dor passou. Fui curada na hora. Obrigada, Dr. Soares. O Evangelho é o poder de Deus. Quando há a pregação da palavra, maravilhas acontecem. Me chamo Heloísa Rotella, sou de Lascano, Uruguai. Quero lhes dar um testemunho, pois eu fui operada de câncer há 6 anos. Já estou bem, graças a Deus, mas quando foi em fevereiro, comecei a sentir uma dor nas articulações do rosto. Doía tanto em cima como embaixo. E então fui ao dentista e não tinha dente danificado, não tinha nada. Então comecei a ficar preocupada, porque não sabia o que era. Mas comecei a orar, a assistir o programa do Missionário Soares todos os dias, tomava da água e depois fui fazer uma tomografia, que a minha oncologista havia pedido. Eu já tinha decretado que estava curada, que Deus já tinha me curado. E para a glória e honra do Senhor, estou bem. Não tenho nada nos ossos, nada no rosto. Graças a Deus e graças ao Dr. Soares por orar por mim. Agradeço a todos, principalmente a Deus. A palavra diz que Deus dá a semente ao que semeia. Entendemos então que cada cristão recebe do próprio Deus os recursos a serem empregados na obra dele. O Show da Fé na TV é muito importante, porque às vezes a gente está passando por uma dificuldade e não tem a quem recorrer, que foi no meu caso. Então, abrindo a televisão e eu vi o R.R. Soares falando, então foi aí que eu me senti assim edificada, senti no coração de patrocinar, porque é uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer a palavra de Deus. Eu acho muito importante. Foi assim comigo e desde 2007 que eu patrocino e sou muito grata, porque é uma bênção na minha vida. Fomos chamados por Deus para servir, para trabalhar e alcançar os milhares que ainda vão ouvir falar deste Jesus lindo que tanto amamos. Quem entende esta palavra será recompensado nesta vida e na eternidade. Sendo assim, você pode se inscrever como um patrocinador ligando para a nossa central no Rio de Janeiro, DDD 21 2141 3510 e em São Paulo, DDD 11 31 81 90 22. Eu peço que você pegue o seu telefone, se inscreva, vai chegar na sua casa uma carta, uma correspondência para que você se una conosco nessa missão de evangelizar o mundo. E também você pode vir aqui na própria igreja
na José Loureiro 603, hoje o culto de cura e libertação, no balcão de atendimento da nossa sede. Você se inscreve e inclusive já deixa a sua contribuição. Hoje já é o penúltimo dia desse mês de fevereiro e nós estamos com apertado. Vamos falar bem claro, nos últimos dias os compromissos da igreja são altos. Então você tem dízimo atrasado, tem um voto para cumprir, compareça hoje aqui na nossa sede, cumpra o seu voto, traga o seu dízimo, a sua oferta, o seu patrocínio. Nós também temos aqui o envelope para aqueles que nos ajudam no programa Paraná na Graça. Pegue o seu envelope, deixe a sua oferta, deixe a sua contribuição. É aqui na José Loureiro 603. Ou você pode ir ao Banco Bradesco e fazer o seu depósito. Agência 3378-2, conta corrente 29.315-6. Agência 3378-2, conta corrente 29.315-6. Assim que fizer o depósito, mande para nós pelo WhatsApp o comprovante de depósito. Tire uma fotografia e nós encaminharemos ao missionário R.R. Soares. Ainda não é patrocinador? Se inscreva, se torne um. Se pode contribuir hoje, faça ainda hoje, pois temos grandes compromissos a saldar. Eu vou chamar aqui a novela da vida real. Em alguns minutos eu volto para fazer a última oração. No trabalho, Delson sofre um pequeno acidente. Aí eu peguei e pulei de cima do caminhão. Aí ele veio estourar o menisco do meu joelho. Ele não conseguia nem abaixar o joelho. Cartilagem não tinha mais nada, só tinha, daí rompeu o menisco. Então ele ficou neutro, ficou só aquele barulho dentro do joelho. Não tinha mais nada, só estava só no osso só. Por isso que quando você andava, ele quase furava a carne, porque daí doía, né? Ele realiza diversos exames que comprovam o problema no joelho esquerdo. No primeiro laudo, vemos a causa do problema, uma gonartrose. A palavra gonartrose quer dizer artrose do joelho, que é um desgaste da cartilagem. O que acontece é que a maior parte dos pacientes tem dores e dificuldades para andar, e essa é a razão do tratamento. Se for uma fase inicial, ainda é possível a injeção de algumas substâncias que aliviem as dores do paciente. Mas, geralmente, nas fases mais avançadas, e isso estamos falando de pacientes na faixa dos 60, 70 anos de idade, geralmente o tratamento é cirúrgico, se a dor e a dificuldade para andar são importantes. E o número de operações tem aumentado e vai haver uma demanda muito grande nos próximos anos. A rotina médica mostra o desenvolvimento da doença desde a lesão do menisco, passando pela dificuldade no caminhar, até o laudo solicitando a cirurgia. A gente ajudou ele, né, um pouquinho. Depois ele começou a andar com a bengala, né? Fazia 1 ano e 4 meses que não podia andar. Ninguém achava cura. Daí eu chamei ele para ir lá no missionário, o missionário veio, daí nós fomos lá. Nem as fortes dores abalam o irmão Delson, que comparece com fé ao culto dirigido pelo missionário R.R. Soares em Curitiba, no dia 26 de julho de 2015. No momento da oração, ele abandona a bengala imediatamente. Ele chegou mancando, de bengala, tudo, que não podia nem quase sentar. Esticava o joelho assim, sabe? Não podia dobrar o joelho. Cheguei mal porque eu estava me arrastando. Dali, quando nós peguei de cima do osso, nós fomos lá na igreja, lá eu fui sofrendo, porque eu não... Quase que doía demais, né? Porque estava só no osso, né? O missionário chamou para fazer a oração, que tinha aquela dor, dele foi. O que Deus fez para o senhor agora? Curou a dor na minha perna, que fazia 1 ano e 4 meses. Estava doendo? Eu tinha uma cirurgia marcada agora dia 14 e agora Deus curou. O que o senhor não podia fazer que o senhor está fazendo? Eu não podia andar. Como é que o senhor andava? Andava, tinha que... A perna amortecia, né? Então, mostra como é que era quando o senhor andava. Era assim. Assim? É. Ande em nome de Jesus agora. Jesus, o senhor é lindo, hein? Aí fui lá, né? Aquele negócio parece que mudou, assim, sabe? Você já subiu aquela escadinha, se desceu, entendeu? Para quem não podia mais subir escada, que nem o médico falou que não podia subir escada, porque ia prejudicar mais. Então foi assim que aconteceu. Ele foi lá, recebeu a graça e veio sem dor.
Eu tô muito alegre, sem dor. E Deus foi maravilhoso. Mas graças a Deus não tá usando bengala mais. Faço horta, faço jardinagem, mexo com um monte de coisa, faço bico, né? Trabalho normal, abaixo, levanto e não podia, né? Agacha, levanta, tudo não sente dor. Hoje vocês podem ver que vou lá, eu ando pra tudo que é lado. Hoje não tem mais aquele negócio, né? Pra onde eu não ia, eu vou. De a pé mesmo, não vou de ônibus. É muito difícil andar de ônibus. Ah, eu sinto maravilhada, né, filha? Foi uma vitória que Deus, né? Deu, né? A Jesus Cristo seja todo louvor. E eu quero agora fazer uma oração especial por você, em o nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, eu peço que o Senhor alcance todo o povo que tem nos acompanhado. No início do programa eu citei o Salmo 18, versículo 3, em que o salmista diz: invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e fiquei livre dos meus inimigos. É o teu nome que eu invoco agora para dizer a todos os inimigos que estão oprimindo essa pessoa, fazendo ela sofrer. Com autoridade eu digo: Satanás, acabou o seu reinado, tira a sua mão da vida dessas pessoas, não importa quanto tempo você esteja agindo e dominando sobre elas. Um mais valente que você está agora se colocando na brecha em oração para despojá-lo, para dizer a você: solte a vida, solte a saúde, as finanças, o casamento, com todo o seu mal, em nome de Jesus. Pai, eu creio que o teu poder, mais rápido que a velocidade da luz, alcançou essa pessoa, dando-lhe a vitória, concedendo-lhe o milagre. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus.